Beleza, tá gravando aí. Bom, gente, a gente começa a falar do Brasil. Na verdade, a gente pode começar a falar do Brasil antes da chegada dos europeus, né? A gente pode falar do desenvolvimento das nações indígenas que por aqui viviam quando eles chegaram, né? Como é que esses povos nativos chegaram até esse território, como é que eles se organizaram, como é que eles se desenvolveram. Mas isso a gente aprofundou lá na aula de povos nativos. Inclusive, a gente falou dos povos pré-colombianos que ocuparam a América do Sul como um todo, e a América do Norte também, né? Mas eu preferi fazer o nosso início hoje a partir da chegada dos europeus, a partir da chegada dos portugueses em território brasileiro, para a gente ir construindo essa identificação, essa construção do Brasil. Não que os povos nativos sejam irrelevantes, eles são relevantes até porque durante muito tempo no Brasil, grande parte da população e grande parte da cultura que predominou foi a cultura nativa. Falava-se de norte a sul o tupi e o guarani e alguns outros dialetos de menos conhecidos aí, né? A cultura dos indígenas se fundiu com a cultura dos africanos e com a cultura dos europeus, formando uma amálgama cultural aí que a gente pode chamar de cultura brasileira. Mas iniciando a nossa discussão a partir do descobrimento do Brasil, a gente precisa falar de como se deu esse processo que culminou com a chegada dos europeus aqui no território. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Desculpa se eu ficar meio ofegante durante a aula aí, que eu estou me recuperando de um resfriado forte aí, então minha voz ainda não está 100% não, tá? Deixa eu colocar aqui a apresentação na tela. Todo mundo vendo aí? Eu vou fazer diferente aqui rapidinho. Eu vou só uma troca aqui rapidinho, vou colocar essa tela numa outra aba, numa outra janela, aliás, para quando alguém levantar a mão ou quiser falar alguma coisa, eu conseguir voltar rapidamente para onde vocês estão. Aí, vocês estão vendo a sala de aula, agora vocês estão vendo a apresentação. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o Brasil começou a mudar, começou a transformação de um território isolado do mundo dito civilizado com a chegada dos europeus. Então a gente tem na tela aí uma imagem que é uma pintura mostrando como teria sido a chegada das caravelas portuguesas e esses europeus aportando na praia, né, e assustando aí os povos nativos. Eu coloquei descoberta e coloquei uma interrogação logo depois aí, por quê? Porque ainda há controvérsias quanto a esse termo descoberta do Brasil. Muitos historiadores hoje reconhecem... Opa, passei sem querer aqui. Muitos historiadores hoje reconhecem
que o Brasil não foi descoberto em 1500, que, na verdade, antes disso já se sabia da existência desse território aqui. Tanto é que espanhóis e outros portugueses já haviam estado aqui no território, isso existe comprovado. Então, quer dizer, Pedro Álvares Cabral foi a primeira expedição oficial de um país europeu ao território brasileiro. Então, eles foram os primeiros a chegar e reclamar a posse desse território. Né? Então, por isso que, quando a gente fala lá do Tratado de Tordesilhas, na época em que o Tratado de Tordesilhas foi discutido, foi debatido lá e foi acertado entre Portugal e Espanha essa divisão, já se sabia da existência desse grande território aqui. Em 1498 é o Tratado de Tordesilhas, e o Brasil é descoberto aliás, 1494 é o Tratado de Tordesilhas, e eles chegam aqui a esse território em 1500, ou seja, nesse meio tempo aí, da chegada de Colombo em 1492, lá no Caribe, até 1500, ou seja, foram 8 anos aí que houve intenso movimento de europeus de lá para cá. Então, eles já reconheciam esse território. Portugal somente tomou posse em 1500. E esse período em que as nações europeias, principalmente as nações da Península Ibérica, né, que é Portugal e Espanha, esse período em que eles procuraram expandir seus territórios e seus domínios pelo Atlântico afora, é conhecido como expansão marítima. No caso, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil integra a expansão marítima portuguesa. Aqui chegando, eles primeiro dizem, né, as crônicas da época dizem que eles imaginavam que tinham encontrado uma ilha, mas logo depois eles perceberam que era um território muito maior do que uma ilha e foram tentar nomear as terras aqui encontradas, né? Primeiro terra de Vera Cruz, depois terra de Santa Cruz, até perceberem que existia grande número de pau-brasil aqui. Pau-brasil é uma espécie de árvore que dá uma tinta vermelha, que era muito usada em confecção de tecidos. Na Europa existia uma espécie de pau-brasil que era trazida da Índia, que era diferente da espécie aqui encontrada no Brasil, mas que era mais ou menos aparentada, né? Então tinha a mesma finalidade. E percebendo isso, passou-se a chamar o território aqui de Brasil, e aqueles que exploravam o pau-brasil, que faziam comércio do pau-brasil na Europa, eram conhecidos como brasileiros. Então os brasileiros eram aqueles que vendiam o pau-brasil, não aqueles que nasciam no Brasil, né? Como passou a ser depois. Olha só, vocês estão bem quietinhos hoje, tá? Se alguém quiser levantar a mão e fazer alguma pergunta, esteja à vontade. Tem uma Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Por que você disse terra de Veracruz primeiro? Porque teve primeiro essa denominação, né? Primeiro eles chamaram de terra de Veracruz. E depois mudaram para terra de Santa... Não, eu minto, eu estou cometendo um engano aqui. Não era terra de Veracruz, é ilha de Veracruz. Primeiro eles chamaram de ilha de Veracruz. Depois de terra de Santa Cruz. Veracruz e Santa Cruz está se referindo ao mesmo objeto religioso, assim, por assim dizer, que é a cruz onde Cristo foi crucificado, né? Então, tanto a Vera Cruz como a Santa Cruz representam essa tomada de posse desse território inóspito, aqui desse território onde não havia a cristandade, a tomada de posse desse território pela cristandade. Lembrando que toda a expansão marítima, ela tem, a expansão marítima portuguesa e espanhola, ela tem um caráter de cruzada. Lembra quando, na Idade Média, claro, a gente não vai lembrar, mas a gente estudou sobre isso, que a gente estudou sobre a Idade Média e os europeus foram até o Oriente Médio para retomar a Terra Santa, ou seja, retomar aquelas possessões onde havia acontecido a Paixão de Cristo, etc.
retomar dos muçulmanos, que para eles eram infiéis. Da mesma forma, eles estavam trazendo a fé cristã para o novo mundo, espalhando a boa nova, né, conforme se diz na religião. E se vocês observarem, eu coloquei o desenho na tela de novo aí, se vocês observarem, o que tem na caravela? Nas velas desses navios aí, dessas caravelas. A cruz, aquela cruz de Malta, que é a cruz que representa os cavaleiros cruzados, né? Alguém levantou a mão? Eu ouvi um barulhinho aqui. Opa, o Marcos está dizendo que é o Vasco da Gama. Perfeito. Então, a Cruz de Malta, a Cruz de Malta realmente ela é o símbolo do Vasco, porque o nome do time é uma homenagem ao navegador português Vasco da Gama, que foi o primeiro que encontrou o caminho das Índias, né? Primeiro a cruzar lá embaixo o Cabo da Boa Esperança e conseguir chegar até as Índias. É uma homenagem a esse navegador. Então, a referência da cruz, a Cruz de Malta, é uma referência aos cruzados, a essa cruzada de levar a fé católica, a fé cristã, mundo afora. Então, os navegadores portugueses também, eles também tinham essa missão. Na ideia deles é de salvar aquelas almas que não reconheciam, que ainda não conheciam a Cristo, né? Levar a salvação até eles. Isso aí é uma coisa que eu não sabia, não é a verdadeira Cruz de Malta no uniforme do Vasco? Deve ser estilizada, né? Não, perfeito. Bom, seguindo em frente aí, o Brasil, a gente pode dizer que o território descoberto em 1500, ele ficou meio que abandonado até mais ou menos 1530, por 30 anos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Até 1530, mais ou menos, Portugal não empreendeu nenhum esforço em ocupar esse território. Eles mantiveram o domínio de território, eles determinaram que algumas expedições, tanto para exploração quanto expedições que ficaram conhecidas como expedições guarda-costas, fizessem uma certa patrulha no litoral aqui do território, respeitando o limite da linha de Tordesilhas, né? Que começava mais ou menos ali ao norte, próximo ao Pará, e chegava mais ou menos até o início do Paraná, ali, finalzinho de São Paulo, no sul. Então, esse território, Portugal definiu como propriedade da coroa portuguesa, mas não tomou efetivamente posse até 1530. Em 1530, começa o primeiro movimento português para efetivamente ocupar e tomar posse do território, que é o estabelecimento das capitanias hereditárias. Bom, como o pau-brasil dava muito lucro na Europa e o território estava sofrendo assédio de várias outras nações europeias, ingleses, franceses, holandeses, que também tinham interesses econômicos aqui, Portugal resolveu distribuir algumas faixas de terra entre fidalgos lá da elite portuguesa, né? E aí cria-se o sistema de capitanias hereditárias. Na verdade, não é criado. Esse sistema já existia na Ilha da Madeira, já havia sido utilizado em outras posições portuguesas. Eles estavam expandindo, trazendo para cá. Desculpa que eu escutei um barulho, achei que fosse alguém falando alguma coisa aqui. Bom, as capitanias hereditárias costuma-se dizer que o estabelecimento dos governos gerais em 1534 veio substituir as capitanias hereditárias, quando na verdade não é isso. Os governos gerais vieram simplesmente centralizar a administração da colônia, mas as capitanias hereditárias continuaram vigorando, apesar de que a maior parte delas não foi muito para frente, né? Não deu certo conforme eles pretendiam. Então, o que é o start da economia aqui no território brasileiro? Primeiro foi a exploração do pau-brasil, né? Depois iniciou-se uma produção, uma monocultura que já era realizada por Portugal em outras possessões, que é
o plantio de cana. O plantio de cana-de-açúcar, na época, o açúcar era um produto muito valorizado na Europa, né? Era comercializado principalmente pelos holandeses e era produzido nas colônias portuguesas. Então, os portugueses trouxeram as primeiras mudas de cana aqui para o Brasil, né? Estabeleceram engenhos para realizar o processamento dessa cana, né, para poder exportar o açúcar bruto. O que é o açúcar bruto? Aquele pão de açúcar, aquele material resultante do processo de fabricação do açúcar antes do refinamento. O refino era feito pelos holandeses já na Europa, mas o açúcar ia do Brasil para a Europa em estado bruto. O primeiro engenho de açúcar aqui no Brasil, os primeiros engenhos foram estabelecidos em São Vicente, né, por Martim Afonso de Souza. Mas os engenhos que prosperaram mesmo, que deram certo, foram os engenhos do Nordeste, principalmente em Pernambuco. E junto com o açúcar, junto com o cultivo de açúcar, vem também os primeiros escravizados de origem africana para cá. Então, quer dizer, a escravização de africanos aqui no território brasileiro começa com a monocultura da cana-de-açúcar. E começa também com a monocultura da cana-de-açúcar a se formar uma elite de proprietários de terra. Por quê? Esses arrendatários, né? Primeiro existiam os capitães donatários. Depois a coroa portuguesa iniciou um processo de conceder sesmarias. O que é sesmarias? Grandes extensões de terra que eram concedidas a pessoas influentes, a pessoas da elite, que para cá vinham e se estabeleciam, se tornando depois das suas próximas gerações os grandes senhores de engenho e proprietários de grandes latifúndios. Então, esse processo começou a formar já uma elite de colonos aqui. Então, existiam 3 classes, por assim dizer. Existiam os senhores de engenho, que eram os proprietários de todos os meios de produção do cultivo de cana, né? Sendo proprietários de terra, eles tinham espaço para plantar, e sendo proprietários do engenho, eles conseguiam processar esse produto, né, a cana-de-açúcar. E existiam também aqueles que, apesar de possuírem terras, não possuíam o engenho. Então, dependiam do senhor de engenho para processar o produto que eles cultivavam. Então, eles dependiam do senhor de engenho para poder exportar aquilo que eles produziam, né? E abaixo dessas 2 classes, existiam aqueles que não possuíam terra e simplesmente trabalhavam tanto no cultivo quanto na produção no engenho. Esses eram os trabalhadores mais especializados, costumavam se chamar os mestres do açúcar, né? Eles aprendiam todas as técnicas de produção do açúcar e se tornavam os especialistas ali que iriam trabalhar nos engenhos. E abaixo dessas 3 classes aí, sustentando com o trabalho pesado toda a estrutura, estão os escravizados. Então, desde o início já se começa a formar aquela clássica pirâmide que a gente vê em quase todas as sociedades desde a antiguidade, né? Embaixo, os mais pobres, aqueles que realizam o trabalho mais pesado, em geral os escravizados. Entre eles e a elite, uma classe média ali, uma classe média baixa, uma classe média alta, que fica intermediando essas relações. Você vê que a história sempre se repete, né? Beleza aí, gente? Bom, quando a gente fala da exploração do pau-brasil e do cultivo de cana-de-açúcar, a gente está falando basicamente do litoral. O litoral brasileiro foi a primeira região ali, de norte a sul, a ser explorada, porque ainda não havia se adentrado ao território. Tanto é que algumas populações indígenas que viviam no litoral, a partir do momento que os portugueses
começaram a dominar aquilo ali, eles adentraram o território e foram para o sertão. Mudaram completamente o seu modo de vida para viver no interior do continente. Isso aconteceu com as tribos que a gente chama hoje de tapuias, né? Os tupis, os tupi-guarani, etc., eles permaneceram ali na faixa próxima ao litoral e foram eles os que mais sofreram no primeiro momento com a colonização portuguesa. Então, o domínio do sertão, o domínio do interior do continente, ele começa em duas frentes. Ele começa primeiro no Nordeste, com a exploração, com o desenvolvimento da pecuária, da criação de gado, que essa criação de gado vai acompanhando ali o Rio São Francisco. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar no mapa, mas o Rio São Francisco ele nasce em Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas, e ele vai subindo pelo mapa até desembocar lá em cima, se eu não me engano, na Paraíba, né? Então, o Rio São Francisco atravessa todos esses estados aí. A gente pode fazer um paralelo do Rio São Francisco com o Rio Mississippi nos Estados Unidos, porque o Rio Mississippi, ele nasce no norte, ele nasce lá nos Grandes Lagos e ele vem atravessando o território inteirinho até chegar na sua foz ali na Louisiana. E o Rio Mississippi foi o caminho de entrada, o caminho de acesso para o interior do continente dos primeiros colonizadores da América do Norte, que foram os franceses. Então, os franceses chegaram lá pelo norte, desceram do Canadá até a Louisiana e também chegaram pelo Atlântico e subiram da Louisiana em direção ao Canadá, dominando o interior. Tanto é que quando a Inglaterra começa a colonizar a América do Norte, grande parte do interior do continente já havia sido colonizado pelos franceses. Mas aí eu estou viajando, a gente está falando de Brasil aqui. Então, traçando um paralelo do Mississippi com o Rio São Francisco, quando os criadores de gado vão à procura de mais pastos, cada vez mais para o interior do continente, eles vão seguindo as margens do São Francisco pela necessidade óbvia de ter água, né, para a produção pecuária. Então, eles vão seguindo até adentrar bastante o território, aí, chegando na região ali de Goiás, etc. E também a outra frente de penetração foi a das entradas. Foi o caminho que os bandeirantes, aqueles que ficaram conhecidos como bandeirantes, fizeram, adentrando o território a partir de São Paulo, né? A primeira vila fundada no interior do Brasil, a primeira vila que não é no litoral, foi a vila de São Paulo, ali, que foi fundada em torno de um colégio fundado pelos jesuítas, né? Então, os jesuítas subiram a serra, conseguiram descobrir o segredo de adentrar o continente com os índios para poder subir a serra. Uma vez lá em cima, né, ali era chamado na época de borda do campo, ou seja, na beiradinha ali do sertão, eles fundaram esse colégio que veio se transformar na cidade de São Paulo, que hoje é uma das maiores cidades da América do Sul. Lembra que eu falei para vocês das capitanias hereditárias agora há pouco? Aqui tem um mapa mostrando como é que era a divisão dessas capitanias. E se vocês observarem aqui a oeste, tá todo mundo me ouvindo aí, né? Se vocês observarem aí a oeste do mapa, tá a linha de Tordesilhas separando o Brasil português do Brasil espanhol. Então, eu falei ali, ó, começa lá em cima, né, na ilha de Marajó, e vai até o finalzinho do estado de São Paulo, aqui embaixo, que pegando o porto de Paranaguá, que já é no Paraná, né? Então, esse território foi o território dividido entre os donatários portugueses que tinham a missão de explorar e de povoar o território, né? As capitanias que prosperaram foram São Vicente, que é aqui no litoral do Sudeste, e Pernambuco, justamente porque foram as primeiras capitanias a iniciar a produção de cana-de-açúcar.
Uma curiosidade que tem nesse mapa aí, se vocês observarem bem, depois vocês vão pegar lá no Classroom e olhar com cuidado, é que está marcado o ponto geográfico que mostra a divisão de cada uma das capitanias. Ó. Eu achei muito legal isso. Se você observar, cada um deles tem uma parte escrita em vermelho que está mostrando aonde inicia e aonde termina uma capitania. Eles marcavam isso com pontos geográficos e traçavam uma linha reta até a linha de Tordesilhas. E por baixo dessa marcação das capitanias existe a marcação atual dos estados, para você ter mais ou menos a noção de onde é que ficava cada uma delas. Saber mais ou menos em que altura. Nós aqui, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, a maior parte dele, estava na capitania de São Vicente I. E a outra parte do estado na capitania de São Tomé. Beleza? Seguindo em frente aí. Beleza, professor. Obrigado. É bom vocês darem um sinal de vida, senão eu acho que eu caí e estou falando sozinho. Bom, conforme eu falei agora há pouco, a partir de 1548 foi instituído aqui no Brasil o governo geral. O que era o governo geral? Não era o fim da capitania hereditária, mas era uma forma de centralizar a administração da colônia. Porque até então, cada capitão donatário administrava da forma como bem entendesse a sua capitania. E eles inclusive, tinham poder de vida e morte sobre aqueles colonos que tinham vindo morar na capitania, trabalhar na capitania. Eles eram senhores absolutos, né? Eles só deviam obediência ao rei de Portugal. Mas, num determinado momento, a colônia portuguesa, para poder controlar melhor a administração das coisas aqui, resolveu instituir um governador geral, que era um capitão donatário, mas que recebia poderes para poder administrar acima dos demais capitães donatários. Né? Então, o primeiro governador geral, Tomé de Souza, por exemplo, ele era o donatário da capitania da Bahia. Mas ele era o responsável também pela administração, por acompanhar a administração das demais capitanias. E, descentralizando um pouco esse domínio, começou-se a estabelecer as câmaras municipais em cada um dos pontos de povoamento dentro dessas capitanias, né? E quem exercia o poder nessas câmaras municipais? Eram os colonos mais ricos, né? A elite de cada um desses lugares, que ficaram conhecidos como os homens bons. Eles eram os responsáveis por responder ao governador geral sobre a administração daquele ponto de povoamento ali. Então, quer dizer, nada poderia acontecer na colônia, mesmo o capitão donatário tendo plenos poderes, nada poderia acontecer na colônia sem o conhecimento do governador geral e, por consequente, sem o conhecimento do rei de Portugal. Esses governadores gerais também foram estabelecidos nas colônias espanholas, só que nas colônias espanholas eles receberam o nome de vice-reis. Então, toda vez que você for falar de vice-rei, você pode saber que é o governador geral de uma colônia de domínio espanhol. Isso, num primeiro momento, causou revolta aos capitães donatários, né? Principalmente Gonçalo Coelho se revoltou contra o fato de ter um governador geral acima dele, mas depois as coisas foram se acertando. E a administração da colônia foi se descentralizando, dando alguma autonomia às capitanias. Vamos em frente aí. Bom, eu falei agora há pouco para vocês também sobre o domínio do sertão, né? E falei sobre os jesuítas que fundaram o Colégio São Paulo, então a gente não pode deixar de comentar sobre a presença das ordens religiosas católicas aqui no Brasil. Lembrando do conceito de cruzada do domínio português, das grandes navegações, do caráter de cruzada, né, ou seja, de trazer para o Brasil a fé católica, para cá vieram também várias ordens religiosas. A primeira delas foram os beneditinos, né, depois vieram os franciscanos e, por fim, os jesuítas. Os jesuítas tiveram eles tiveram grande participação
no domínio do Brasil por Portugal, principalmente se você pensar com relação à catequização e ao domínio dos indígenas, dos povos nativos. Eles foram os primeiros a estabelecer contato mesmo com esses povos e organizar o que chamava-se na época de reduções. O que eram reduções? Como os povos nativos, eles, em sua maior parte, eles eram tribos inimigas, eles viviam em guerra, a ideia dos jesuítas era apaziguar essas guerras e transformar esses povos nativos em bons cristãos, né? Seguidores da fé, acabar com essa animosidade entre eles. E eles acabavam reunindo grande número de aldeias indígenas em um lugar só. Isso ficou conhecido como as reduções jesuíticas. Isso não aconteceu só aqui na colônia portuguesa, não, tá? Também nas colônias espanholas existiam as reduções jesuíticas, porque os espanhóis também tiveram a participação dos jesuítas ali. Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma grande redução jesuítica que foi destruída pelos bandeirantes, que é Sete Povos das Missões. Mas vamos seguindo em frente aí. E outra coisa, os jesuítas, eles também foram responsáveis por, de certa forma, iniciar um registro da cultura dos povos nativos. Tanto é que José de Anchieta criou um dicionário tupi-português para as pessoas de Portugal entenderem um pouco o idioma dos povos nativos. Aqui a gente já começa a falar, a gente já está aqui no século XVII, né? Então a gente pode começar a falar das invasões estrangeiras, as que foram mais importantes, principalmente, né? Que aconteceram durante o período colonial aí. Bom, a primeira invasão estrangeira ocorrida no Brasil foi a invasão francesa, que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Ainda no século XVI, em 1555, os franceses simplesmente aportaram na Baía de Guanabara e fundaram uma colônia que eles chamaram de França Antártica, né? Bom, eles conseguiram o apoio de algumas tribos indígenas ali da região, né, que eram inimigas dos portugueses, e fundaram essa colônia e permaneceram lá durante um tempo, sendo expulsos pelo governador-geral na época, Mendes de Sá, e por seu sobrinho Estácio de Sá, que foi o fundador também da cidade do Rio de Janeiro, que foi fundada nesse contexto da invasão francesa. Até então, aquela região ali da Guanabara era uma região selvagem, sem nenhum tipo de povoamento. Só existiam mesmo os indígenas ali e esses holandeses que foram para lá. Então, a gente tem o contexto da criação da cidade do Rio de Janeiro dentro do contexto da invasão francesa. Depois os franceses tentaram invadir também o Maranhão, né, acabaram sendo expulsos, e aí a gente vai citar a invasão estrangeira que eu considero mais importante para a formação do Brasil, que é a invasão holandesa. A invasão holandesa acontecida em Pernambuco. A invasão holandesa aconteceu num contexto muito particular da história da colônia, que foi quando Portugal e Espanha se fundiram em um único reino. É o que a gente chama de União Ibérica, né? Lembram da União Ibérica que eu falei para vocês? Sim. Então, nesse período, Portugal e Espanha eram a mesma nação. E como os holandeses também haviam conquistado há pouco sua independência da Espanha, eles eram uma colônia espanhola na Europa, eles tinham um certo ressentimento com relação a esse domínio espanhol. Então eles resolveram assim,
claro que tinha interesse econômico também, né? Porque os holandeses eram os principais beneficiadores do açúcar na Europa, então eles tinham interesse em dominar também as áreas de produção. E a principal produtora de açúcar no mundo na época era Pernambuco, a região ali de Olinda, etc. Então eles vieram para cá, invadiram aquele território, dominaram os engenhos, né? E ali consolidaram uma colônia holandesa, que durou bastante tempo, tá? De 1630 a 1645, 15 anos aí, em que Pernambuco ficou nas mãos dos holandeses. Eles desenvolveram, desenvolveram a parte urbana da cidade de Olinda e de Recife, fundaram a cidade de Recife, etc, etc. Agora, por que eu considero a invasão holandesa mais importante para a formação do Brasil? Porque foi com a expulsão dos holandeses, com a união ali das elites do açúcar de Pernambuco, com a população, com a participação inclusive de escravizados e de indígenas nessa insurreição, para a expulsão dos holandeses, é que se formou o primeiro lampejo de uma consciência do que seria ser brasileiro, né? Do que seria pertencer a esse território e defender esse território. Ali se formou uma unidade. E é bem simbólico mesmo, porque, como teve participação de negros, indígenas e descendentes de europeus, ali se formou a primeira identidade do brasileiro. Né? Por isso que eu considero a insurreição pernambucana tão importante para a nossa história, porque ali surgiu o lampejo do que é a ideia de uma nacionalidade brasileira. Muitos historiadores discutem isso. Eu falei um pouquinho lá atrás, com relação à expansão geográfica, sobre a pecuária, né, que foi avançando pelo Nordeste, e depois as bandeiras que foram avançando aqui pelo Sul, pelo Sudeste, melhor dizendo, né? E agora a gente pode expandir um pouco mais, porque essa expansão geográfica se deu mesmo com a procura de metais preciosos. As entradas, que eram expedições de caráter oficial em busca de metais preciosos, e as bandeiras, que eram expedições particulares, elas tinham 3 objetivos: escravizar indígenas, né? Localizar quilombos para poder recapturar esses escravos, esses escravizados que haviam se evadido, né, que haviam fugido para o interior da mata, e destruir esses quilombos, e encontrar metais preciosos. Então eram 3 objetivos que eles tinham aí, na sua maior parte. Aqui na imagem vocês estão vendo uma guerra sendo travada entre os bandeirantes e uma tribo indígena aí. E você pode notar na representação dos bandeirantes que você vê na tela aí, que muitos deles são negros. Muitos, na verdade... Oi, pois não? Desculpa de interromper, professor. Eu ia perguntar isso agora. Por que alguns bandeirantes são negros? Então, eu vou falar disso exatamente agora. Ó. Na verdade, os bandeirantes, quando a gente imagina aquela imagem que a gente tem clássica do bandeirante, né? Aquele homem imponente, com arma em punho, assim, com a roupa, com aquele casacão, né? Na verdade, os bandeirantes estavam muito longe dessa imagem, porque eles eram mestiços, quase nenhum deles era europeu de origem, né? Eles eram mestiços, eles eram filhos de europeus com indígenas, né? E alguns deles eram ex-escravizados que haviam conseguido a liberdade e trabalhavam como mercenários mesmo, né? Eles eram verdadeiros mercenários. Então, eles eram contratados para ir para o interior do sertão, num primeiro momento para capturar indígenas, depois, num segundo momento, para capturar escravos que haviam fugido, e encontrar metais preciosos durante esse período todo. Né? Então, eles eram, em sua maior parte, mestiços e negros, mulatos, cafusos, etc. Né? Alguns deles, inclusive a maior parte deles,
nem falava português, falava a língua geral, que a língua geral era uma mistura de tupi-guarani com português, ou falavam em Nhangatu, que era a língua mais falada no norte aí, que também é uma língua de origem tupi. Então, quer dizer, eles eram pessoas da terra mesmo, pessoas do Brasil, daqui dessa região. Eles não eram europeus que vieram para conquistar, etc. Né? Esses bandeirantes, nas suas andanças aí pelo interior do Nordeste, eles foram delimitando, construindo os limites quase que do Brasil atual. Eles ultrapassaram a linha de Tordesilhas e foram dominando territórios, se estabelecendo em alguns territórios, criando povoados, fundando vilas e aí tomando posse de fato desses locais. A Espanha reclamou? Óbvio que a Espanha ia reclamar, mas a gente vai ver mais para frente como é que Portugal e Espanha se acertaram nesse aspecto aí. Deixa eu pular mais um slide aqui. Olha só, aí, ainda dentro da expansão geográfica do Brasil, a gente começa a falar da exploração de ouro. O ouro ele foi descoberto primeiramente aqui na região de São Paulo, né? Primeira jazida de ouro a ser descoberta foi na cidade de São Paulo, no Pico do Jaraguá, tá? Vocês podem até pesquisar isso depois. No Pico do Jaraguá foi onde houve o primeiro momento de exploração de ouro no Brasil. Claro que o que se encontrou de ouro ali na região de São Paulo não chega nem aos pés do que foi encontrado em Minas Gerais e em Goiás. Então, por isso que a exploração do ouro foi se adentrando e também foi um fator de expansão territorial para o interior do Brasil, de domínio do território do interior do Brasil. Aí na imagem vocês estão vendo a lavra de ouro, né? Eles trabalhando na busca do ouro ali, filtrando a água do rio, e a maior parte dos trabalhadores aí são escravizados. Né? Porque todo o trabalho pesado realizado na colônia era feito por escravos. Eram eles que seguravam a economia desde o início aí. Aqui, aquilo que eu falei, ó. Quando os bandeirantes, aqueles que iam procurando ouro, procurando pedras preciosas, eles iam ultrapassando a linha de Tordesilhas, eles iam também fundando povoados em possessão espanhola, que deveria pertencer à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Então, para poder se acertar, para poder Portugal e Espanha chegar num consenso com relação a isso, foi celebrado um tratado em 1750, já quase aí no século XIX, né? Aliás, metade do século XVIII aí. É o Tratado de Madrid. Esse tratado basicamente delimitou o que o Brasil passou a ser até hoje, que o Brasil é até hoje, se você considerar ali a parte oeste do Brasil. Porque usava-se um princípio, esse tratado utilizou de um princípio que era chamado de uti possidetis. O que quer dizer isso em latim? Quer dizer, uma vez que o território está ocupado, se o território tivesse ocupado por pessoas de origem da colônia portuguesa, então ele pertenceria a Portugal. Se estivesse ocupado por povos de origem espanhola, então ele pertenceria à Espanha. Então assim foi se delimitando. É por isso que a gente tem as fronteiras tão recortadas ali, se você olhar na fronteira do Paraguai, com a Bolívia e etc., ali no Tratado de Madrid que foram determinadas essas fronteiras, né? Essas divisas. Então, olha só, o princípio do uti possidetis assegurou a Portugal as terras já conquistadas e ocupadas. Por isso que o Brasil tem esse território tão grande. A gente não pode falar do período colonial sem falar de algumas revoltas que aconteceram, né, durante esse período aí. As revoltas do período colonial, e isso costuma cair bastante em prova, elas tinham
basicamente dois caráteres, né? Tinha as revoltas separatistas, que eram aquelas que buscavam a independência de uma certa região com relação ao domínio português, e as revoltas nativistas, que eram aquelas que, apesar de não exigir a separação de Portugal, exigiam uma mudança na política, no tratamento com que a colônia recebia da metrópole, né? Uma das revoltas separatistas que aconteceu foi a Conjuração Mineira, ali de onde surgiu a figura do Tiradentes. Eles queriam fundar uma república no interior do Brasil, né? E uma revolta nativista que a gente pode citar foi a revolta que aconteceu, a revolta de Beckham, que eles, dos Beckman, né? Que eles se revoltaram contra a cobrança do quinto na exploração do ouro. O que era o quinto? Tudo aquilo que era produzido de ouro na colônia, 1/3 tinha que ir para a coroa portuguesa. Então, aqueles que viviam da exploração do ouro se revoltaram na época com relação a essa determinação. Opa, peraí que eu troquei sem querer a tela aqui. Voltando. Bom, aí a gente já está chegando aqui no século XIX, né? E então a gente já pode começar a falar do que aconteceu no iniciozinho do século XIX ali, que foi dando contexto para que o Brasil se tornasse uma nação independente. Em 1808 aconteceu uma coisa muito importante, um fato muito importante para a história do Brasil, que foi a transferência da família real portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro. O território brasileiro, que até então era tratado como uma mera colônia, né, como um mero território português a ser explorado, de um momento para o outro se transformou na sede do Império Português. Por quê? Aí os historiadores divergem um pouco, porque alguns dizem que Dom João VI fugiu da ameaça de Napoleão, né, de dominar Portugal, abandonou o próprio país, a própria corte, e fugiu para o Brasil, e outros dizem que foi um gesto de estratégia muito bem pensado, que Dom João VI, na verdade, o que Napoleão queria, o que Napoleão desejava, era ter o domínio sobre o Império Português. Lisboa era apenas uma cidade, entendeu? Portugal era um país dos mais pobres da Europa na época. Então, Napoleão não tinha muito interesse em Portugal. Ele tinha interesse de onde vinha a verdadeira riqueza de Portugal, que eram as colônias. E uma vez que Napoleão tomasse posse da sede do Império, ou seja, da cidade de Lisboa, ele tomaria posse também de todo o Império Português. As possessões portuguesas aqui na América, né, o Brasil, riquíssimo, as possessões portuguesas na África e as possessões portuguesas insulares, a Ilha da Madeira, etc, etc. Portugal, aliás, tinha possessões até na China, né? Macau era uma colônia portuguesa. Mas a partir do momento em que Dom João VI transfere a sede do Império, tira a sede do Império de Lisboa e traz para o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, ele tirou o Império do alcance de Napoleão. Então, Napoleão poderia dominar Lisboa à vontade, que ele não estaria dominando o Império, porque a sede do Império estava no Rio de Janeiro. E ele, óbvio, não teria condição de atravessar o Atlântico e dominar o Rio de Janeiro, né? Então, os historiadores divergem e dizem que, na verdade, Dom João VI foi um grande estrategista, que conseguiu, com seu gesto de transferência da família real aqui para o Brasil, salvar o Império Português e manter o Império Português ainda sob o domínio da sua família. Eu não peguei o comentário da Larissa que apareceu. Eu disse que é muito interessante, professor. Ah, sim. É bem interessante quando você faz uma leitura diferente da história que costuma se contar, né?
É E legal, eu gosto. é bem diferente do que a gente aprendeu na escola regular, né? Então, eu gosto muito disso, mas por quê? Por que que eu costumo falar isso? Porque a história é uma ciência, e ela é uma ciência viva. Como toda boa ciência, o que o cientista quer, na verdade, é encontrar uma explicação melhor do que a que ele conseguiu dar, né? Por exemplo, se tempos atrás os historiadores acharam essa explicação de que Dom João VI fugiu de Portugal para o Brasil, com novas pesquisas, com novos documentos que se encontram, outros historiadores vão fazendo uma leitura diferente, entendendo que aquilo foi uma tomada de decisão assim estratégica. No futuro podem surgir outros documentos que vão dizer outra coisa. Aí é o avanço da ciência que vai dizer, né? Sim, é muito legal. Eu gosto muito. Muito legal, exatamente. Então, em 1821, já longe do perigo napoleônico, né, em 1821, por questões lá de exigência das elites portuguesas, né, que ameaçaram derrubar o poder da monarquia em Portugal, Dom João acaba retornando para Portugal, e com isso transferindo de novo a capital do Império Português para Lisboa, e deixa aqui no território brasileiro, como príncipe regente, o seu filho Dom Pedro I. Né? Isso, de certa forma, desagradou muito as elites brasileiras aqui, as elites aqui do Brasil. Por quê? Primeira coisa, as elites lá de Portugal, as cortes portuguesas, queriam, o que eles diziam na época, recolonizar o Brasil. O Brasil tinha chegado ao nível de território anexo ao Império Português. Então, o Brasil acabou se tornando um igual com Portugal ali. Portugal e Brasil tinham a mesma importância dentro do Império. A partir do momento em que Dom João VI retorna para Portugal, as elites portuguesas querem rebaixar o Brasil de novo à condição de colônia, porque nessa condição de sendo pertencente ao reino como igual, o Brasil teve uma série de avanços políticos, a abertura dos portos, o fim do monopólio português com comércio aqui na colônia, etc. Então, o Brasil se torna quase que uma extensão de Portugal, do lado de cá do Atlântico. Com a ida de Dom João VI lá para a Europa, acaba que o príncipe regente não tinha tantos poderes aqui, então as elites começaram a questionar isso. Tanto é que eles tanto forçaram a barra de que o Brasil deveria ter uma importância grande com relação a Portugal, que eles chegam no ponto de proclamar a independência do Brasil, sofrendo pressão das elites e assim, desgostoso com a postura da elite portuguesa com relação ao Brasil, Dom Pedro é instado por essas elites a proclamar que o Brasil seria, a partir de então, independente. Mas independente em termos, né? Ele se tornou uma nação independente, mas ele continuou sendo governado pela mesma família real, que era a família real dos Bragança de Portugal, né? Então, ele proclama a independência. Na tela aí está o nosso velho conhecido, um pedaço do quadro do Pedro Américo aí, mostrando a proclamação da independência, às margens do Ipiranga. Né? E o Brasil passa a se tornar, então, uma nação independente. Claro que isso não foi feito assim da noite para o dia, né? Aconteceram guerras, aconteceram disputas. Portugal exigiu uma indenização do Brasil para poder reconhecer a independência, etc. Isso a gente estudou na aula sobre a independência do Brasil. E a gente pode falar um pouquinho também do primeiro reinado, que foi o período em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. Dom Pedro I logo de cara já desagradou as elites, porque ele implantou uma Constituição, ele forçou a aprovação de uma Constituição criada por ele mesmo,
que dava plenos poderes ao imperador. Então, essas elites que queriam, de certa forma, ter uma influência grande ali no governo do império, viram suas pretensões frustradas quando Dom Pedro se mostrou um monarca meio centralizador e absolutista aí, né? Bom, a gente não precisa entrar nos pormenores disso, a gente estudou há pouco tempo, a gente já pode logo passar para o período que meio que deu a... Como é que eu posso dizer? Deu a deixa para que o Brasil deixasse de ser uma monarquia, inclusive o único país da América Latina, aliás, da América do Sul, que ao se tornar independente se tornou uma monarquia, foi o Brasil, né? Então, começou o primeiro passo aí para o Brasil se tornar uma república. Isso a gente vai ver aqui no segundo reinado, ó. Bom, primeiro teve período regencial, né? Porque quando Dom Pedro I retornou para Portugal para resolver questões dinásticas lá da sua família e atender as elites portuguesas, ele deixou aqui no Brasil seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos. E com apenas 5 anos ele não poderia assumir a regência, né? Ele não poderia se tornar um imperador. Então o Brasil foi governado por regentes até que a maioridade de Dom Pedro fosse declarada quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos aí. Então, durante 9 anos, o Brasil foi governado por regentes. A partir do momento em que Dom Pedro I é proclamado imperador, inicia-se o seu reinado aí como Dom Pedro II, a política brasileira, a dinâmica das elites, dos interesses econômicos no Brasil começou a mudar de forma bem intensa. Primeiro que muda a base econômica do império aí. A base econômica migra da cana-de-açúcar e da pecuária, se concentrando principalmente na produção de café. O café, que havia iniciado sua produção no litoral do Rio de Janeiro, depois foi para o interior, aqui na nossa região, aqui no sul fluminense, foi uma das maiores produtoras de café à época, que depois migrou para o oeste paulista, né? Mas o café, ele foi a base econômica do império no segundo reinado. Lembrando, mais uma vez, assim como a cana-de-açúcar, assim como a exploração do ouro, e assim como a pecuária, era tudo feito com o trabalho pesado dos escravizados. Então, o Brasil, a base econômica do Brasil, da colônia até o segundo reinado, foi sempre o trabalho dos escravizados. Olha aí, que impressionante essa pintura aqui. É uma pintura já da década de 20, se eu não me engano, mas mostrando o trabalho dos produtores de café, né? A base da economia e agricultura era o café. A partir de 1830 inicia-se, né? Um século depois, até 1930, o ciclo do café foi o principal produto gerador de riqueza aí no Brasil. E o Brasil inicia uma industrialização tardia, ainda no governo do Dom Pedro II, por volta de 1850, graças a um empreendedor que o Brasil teve, que foi o Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá, né? Que ele foi o primeiro a ter ideias assim de que o Brasil precisava se industrializar. Então ele recebeu a autorização do imperador para fundar um estaleiro, que é o local onde se constrói navios, né? Estaleiro de Ponta de Areia ali no litoral de Niterói. E ele constrói também a primeira estrada de ferro brasileira, que era a estrada de ferro Dom Pedro II. Bom, eu falei isso para vocês, que a base social e econômica do Brasil colônia e do Brasil império era a escravidão, né?
E a partir de 1830, a Inglaterra, que estava em plena Revolução Industrial, né, e não era interessante para a Inglaterra que existissem escravizados, o que eles queriam eram trabalhadores que pudessem consumir os seus produtos industrializados. Ela começou a forçar a barra em todo mundo para que a escravidão fosse extinta. Começa proibindo o tráfico de escravos da África para a América, né? Até culminar em 1888, com também a participação dos abolicionistas aqui no próprio império, né, que forçaram a barra em cima do imperador, para que em 1888 a escravidão fosse abolida. Então a Lei Áurea declarava extinta a escravidão no Brasil. Nesse momento, todos aqueles que eram escravizados viraram pessoas assim à margem da sociedade, né? Os grandes proprietários de escravos não poderiam, já estavam substituindo a mão de obra escrava pela mão de obra de imigrantes europeus, né? E a partir desse momento, aqueles que eram escravizados se viram numa situação assim de exclusão social total, porque eles não eram trabalhadores, né? Eles não eram, muito pouco deles, um pouco número de ex-escravizados conseguiram permanecer trabalhando nas fazendas, recebendo um salário. A maior parte deles ficou com a mão na frente e outra atrás. Já começa aí o problema social que foi se agravando ao longo dos anos, né? Por isso que eu falo para vocês que o que aconteceu no Brasil Colônia e o que aconteceu no primeiro e segundo reinado foi o que moldou o que o Brasil se tornou posteriormente e que o Brasil vem a ser até hoje. A gente tem diversos problemas sociais hoje em dia que são frutos justamente dessa desigualdade social grande aí. Opa, pois não? Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Isso aí. E a gente sempre tem que entender o seguinte, ô Marcos, o que você colocou aqui é bem interessante. A gente tem que entender o seguinte: sempre existiu uma elite, né? Sempre existiu uma elite, não só no Brasil, como no mundo todo, sempre existiu uma elite que é aquela que detém os meios de produção e detém o poder econômico. Então, é um círculo vicioso. A elite, por ser proprietária dos meios de produção e da maior parte do poder econômico, ela é privilegiada em vários aspectos, né? Ela privilegia a si mesmo, ela coloca em primeiro plano os seus interesses. E por colocar em primeiro plano os seus interesses, ela acaba conseguindo mais recursos econômicos e mais meios de produção, etc., para se perpetuar no domínio aí, né? Então, essas elites, elas estão no poder desde lá do período do café. É quase que as mesmas elites. Exatamente, para eles o Brasil deu certo. Né? Para eles o Brasil é perfeito, porque quanto mais desigualdade tiver, mais poder vai ser concentrado na mão das elites, né? Finalizando aí o segundo reinado, a gente precisa falar das campanhas brasileiras contra os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Argentina e depois o Paraguai, né? Inclusive, isso a gente falou na última aula, as guerras do Prata, as campanhas do Prata, né? E a Guerra do Paraguai, que foi a guerra mais sangrenta da nossa história aí, principalmente se você considerar a população paraguaia, né, que sofreu muito com essa guerra aí. A Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870, então foram 6 anos de guerra aí, em que praticamente 80% da população paraguaia foi exterminada. Chegou um ponto em que o ditador do Paraguai, Solano Lopes, ele estava mandando crianças para lutar contra os soldados brasileiros.
E como as crianças estavam usando aqueles uniformes largos, né, de soldados, num primeiro momento, os soldados brasileiros não perceberam que eram crianças. Né, se vocês pegarem para estudar a Guerra do Paraguai, é um episódio muito triste da nossa história aí. Bom, e aí a gente chega no final aqui do que a gente estudou até agora, que é a Proclamação da República. Bom, olha só, é bem interessante quando você para pensar isso. A partir de 1870 começa a crise do Império. A partir de 1870, o imperador vai perdendo poder, vai perdendo prestígio e vai perdendo a sua influência sobre as elites, né? Em 1888 é o golpe mortal nos interesses das elites, que é a abolição da escravidão. Então, quer dizer, a partir desse momento, as elites praticamente rompem com o poder do imperador e começam a se aproximar de um outro poder que havia surgido, que havia se estabelecido na Guerra do Paraguai ali atrás, que é o Exército. Tanto é que a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ou seja, um ano depois da proclamação da Lei Áurea, foi feita por um militar, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, a Proclamação da República foi um golpe militar. O Brasil republicano ele começa com um golpe militar. Por quê? As elites estão sempre... elas estão sempre junto ao poder. Elas estão sempre junto ao poder constituído. Né? Enquanto esse poder constituído era um imperador, elas estavam ali com ele, e quando o imperador começou a perder poder, começou a perder prestígio, elas elegeram um novo poder para elas apoiarem, que era o exército. Então a república ela é criada no Brasil, mas ela muda muito pouco do dia a dia do Brasil, na verdade, né? Os interesses das elites continuaram a ser privilegiados e o povão mesmo, o povo de um modo geral, nem entendeu muito bem o que estava se passando, né? Só trocou ali o poder, mas quem mandava mesmo, que eram as elites, que são as elites, continuaram no mesmo lugar, não perderam quase nada, né? Então, a gente vai entendendo esse processo histórico aí, como diversos ciclos de alternância de poder, mas que o poder, no final, ele permanece nas mãos das mesmas pessoas. Deixa eu voltar para a nossa tela aqui, para a gente poder finalizar. Pessoal, então esse foi o nosso resumo das nossas 12 primeiras aulas. Eu espero que vocês tenham... Espero que essa aula tenha esclarecido algumas coisas para vocês aí, que vocês tenham relembrado do conteúdo estudado, e se tiverem maiores dúvidas, vocês podem revisitar as aulas que estão todas lá no Classroom, todas organizadinhas lá pelo Davi. Opa, boa ideia, né? Invadir Portugal. Tem um poema do Chico Buarque, que na verdade é uma sátira com relação à colonização portuguesa no Brasil, que fala que essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal, mas ele tá tirando onda com o fato do Brasil ter se tornado completamente diferente do que Portugal do que Portugal foi, né? Não por isso a gente deixou de ser influenciado e muito pela cultura portuguesa. A gente tem a cultura portuguesa nos nossos costumes, primeiro no nosso idioma, né? E depois nos nossos costumes, na nossa culinária, na forma, na visão de mundo que o brasileiro tem, que é muito influenciada pela visão de mundo portuguesa, na religiosidade católica, principalmente, né? Então, Portugal ainda está presente aqui. Só que o Brasil não poderia ter se tornado um Portugal tendo aqui na nossa formação o elemento africano, né, que veio enriquecer a cultura, trazendo
os elementos culturais e religiosos da África para cá e o elemento nativo, que que são os povos indígenas aqui, que formaram, que na verdade nos deram quase tudo que a gente conhece do nosso próprio território, né? Os nomes dos locais, nomes das cidades, quase todos são em Tupi-Guarani, porque era a cultura dominante aqui. Então a gente deve muito a esses três elementos aí, o europeu, o indígena e o africano. Então, quando eu vejo quando eu vejo notícia de... na verdade, acaba que a cultura própria do Brasil, Marcos, é esse amálgama, né? Uma cultura formada pelas três culturas misturadas, né? Acaba sendo uma cultura até, de certa forma, original. Bem diferente da cultura europeia, bem diferente da cultura africana e bem diferente da cultura dos povos originários aí. Acabou se tornando uma cultura única. Eu ia falar o seguinte, quando eu vejo alguma manifestação assim de preconceito no Brasil, de alguém que é racista, e a gente vê de vez em quando notícia aí, eu fico tentando entender como é que o cara consegue ser racista num país que é tão miscigenado. O primeiro passo deve ser ele não gostar de si próprio, né? Porque uma vez que ele nasceu no Brasil... você tem exatamente 78 nacionalidades de outros continentes que vieram para cá, né, e se estabeleceram e formaram colônias e se fundiram também com a população brasileira. São importantíssimos, exatamente. O Brasil acaba sendo um país muito cosmopolita. Um Brasil onde tem influência do mundo inteiro. Um país onde tem influência do mundo inteiro. Com certeza. Legal, Larissa. Gente, já passei 10 minutos aí do meu tempo, são 9h50, né? Eu vou terminando por aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa aí e agradeço a vocês a companhia essa noite aí. Muito obrigada, professor. Bom final de semana. Bom feriado. Igualmente, valeu. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição aí no WhatsApp, tá? É só me mandar um zap lá na apostila, tem o endereço eletrônico do MEP, né, o e-mail, qualquer coisa manda um e-mail lá que o Davi passa para mim, mas eu estou sempre à disposição de vocês. E na próxima aula a gente já vai iniciar estudando o que foi a República Velha, a República do Café com Leite. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro aí. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês, tá? Um abraço. Vou parando a gravação aqui. Boa noite. Boa noite.